A primeira vez que eu assisti Los Angeles Cidade Proibida foi surpreendente. O filme conseguia misturar thriller e noir na medida certa. Além disso, ele era baseado em uma obra do James Ellroy, que é um importante romancista de obras policiais, assim como Dashiell Hammett e o Raymond Chandler. O filme consegue prender a atenção do espectador do início ao fim, algo muito difícil, inclusive na atualidade. E ele foi eleito pela revista Time o filme mais importante de 1997. Venceu vários prêmios e tornou-se um clássico praticamente instantâneo. Por isso ele deve ser visto e revisto. O avanço da criminalidade nas décadas de 30 e 40 nos Estados Unidos potencializou o interesse por tramas policiais. Neste período, filmes violentos sobre gangsters ganharam as telas, mesmo sob o rígido olhar da censura. Neste mesmo período, romances policiais se tornaram muito populares e povoaram a imaginação da população americana, com tramas que envolviam um universo cinzento, onde a amoralidade predominava sobre os valores tradicionais e os bons princípios. O cinema noir subverteu conceitos tradicionais do cinema americano, entre os quais mocinhos versus bandidos, o bem versus o mal, para estabelecer novas nuances, isto é, uma ambientação escura onde impera a sordidez e a amoralidade. Geralmente, o protagonista desse tipo de filme é um anti-herói de moral ambígua que é seduzido por uma femme fatale. Esta o joga em uma tramóia repleta de reviravoltas. Humphrey Bogart e Robert Mitchum estrelaram várias dessas produções. No decorrer da década de 50, os filmes noir ficaram obscurecidos. O universo colorido dos épicos, e principalmente dos musicais, afastou este tipo de produção das telas. Mesmo assim, aqui e acolá, alguns filmes deste filão emergiam da escuridão, entre os quais Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, filmado em 1950, e A Marca da Maldade, de Orson Welles, filmado em 1958. Os anos 60 trouxeram os filmes noir de volta. Críticos e cinéfilos passaram a cultuar vários destes filmes. Esta redescoberta provocou o surgimento do filme neo-noir, que teve como principal expoente Chinatown, dirigido por Roman Polanski, em 1974. A partir deste ponto, surgiram vários filmes neo-noir, e todos buscavam homenagear os clássicos da década de 40 e 50. O mais importante destes foi Los Angeles, Cidade Proibida, dirigido por Kurt Russell em 1997. Baseado em uma obra de James Ellroy, Los Angeles, Cidade Proibida se inicia com um massacre em um café chamado Night Owl e mergulha
no submundo de Los Angeles dos anos 50, envolvendo o espectador de forma extremamente eficiente. A cada reviravolta, o público é levado a prestar atenção em detalhes aparentemente não muito relevantes, mas que, no ápice da trama, ligam de forma magistral todos os pontos da coxa de retalhos. Cada personagem da trama reproduz um ponto estratégico para o seu desenvolvimento, sem deixar de lado sua faceta humana. O roteiro joga constantemente com o imprevisível, tirando constantemente o espectador da zona de conforto. Um dos pontos altos dessas reviravoltas é quando vemos personagens importantes morrendo antes dela chegar ao seu clímax. O filme proporciona um passeio pela Los Angeles dos anos dourados, sempre transitando entre os âmbitos repletos de sobriedade e o submundo decadente e sombrio. Mas seu desenlace mostra de forma bastante clara que tanto um lado como o outro se confundem. O elenco estelar sustenta a eficiência da trama de tal forma que chega a ser impossível imaginar outros atores nestes papéis. O triângulo amoroso formado por Guy Pearce, Russell Crowe e Kim Basinger transborda sensualidade e consegue manter o público atento a todas as reviravoltas. Kevin Spacey empresta à trama um verniz que transita entre o extremo charme e a canastrice. Danny DeVito representa o lado sórdido e totalmente ausente de virtudes da mídia, sem, no entanto, perder o humor. James Cromwell e David Strathairn são misteriosos. Um representa o baluarte da sobriedade e o outro o que existe de pior na sociedade. Los Angeles, Cidade Proibida foi eleito como um dos melhores filmes de 1997. Ele recebeu 9 indicações ao Oscar e venceu 2. Melhor atriz coadjuvante para Kim Basinger e melhor roteiro adaptado para Kurt Russell e Brian Helgeland. Não obstante, sua maior façanha foi conseguir reproduzir de maneira quase palpável as antigas tramas noir. Ele conseguiu captar e transmitir aquela sensação do encontro entre sombras e luzes, e não apenas isso, da mistura entre estes dois lados, ao ponto de não se perceber a separação entre eles.